Guilherme Rodrigues, estudante de engenharia de software, e fiz uma aplicação web onde o intuito dela é analisar e-mails de forma automatizada com a inteligência artificial. Suas funcionalidades são a classificação de e-mails como produtivo ou improdutivo, além de gerar uma resposta adequada para cada tipo de e-mail. Com uma interface intuitiva, o usuário pode escolher enviar um arquivo em formato PDF ou colar o texto de um e-mail. Vou colar o texto aqui e pedir para a aplicação analisar. Após isso é recebido um feedback com o texto processado, e aqui embaixo está a classificação de acordo com a IA e a resposta que a IA sugeriu para enviar para o cliente ou para a pessoa específica. Falando um pouco mais sobre a aplicação, o sistema utiliza alguns modelos de aprendizado de máquina e é treinado para classificar e-mails em diferentes categorias. E após a classificação, uma segunda etapa gera automaticamente uma resposta baseada no contexto do envio da mensagem. Passando um pouco pela nossa aplicação, a nossa aplicação é dividida em alguns módulos, como o main.py, controller e service, além do trem classificar e trem gerar texto, que são duas maneiras que eu utilizei para poder treinar a IA para que ela responda corretamente cada tipo de e-mail. Temos o trem.csv, onde é usado para treinar o tipo de e-mail, como produtivo e improdutivo, e temos também o e-mail dataset, que é feito com resposta. No caso, optei por fazer em inglês, pois a IA, quando eu estava utilizando para a aplicação, ela aplicava melhor, ela se comportava melhor quando o prompt era em inglês, pelo menos na parte de geração de texto. Quando o prompt era português, ela saía de formas diferentes, além de textos em linguagens diferentes, ou seja, saía em espanhol, inglês ou até mesmo português e juntando outras linguagens. No caso do nosso service, temos uma parte aqui que traduzimos o texto toda vez e que o padrão dela é a linguagem em português e ela vai ser traduzida em inglês. Mas ao gerar o texto, a gente consegue pedir para que a gente chame essa função para traduzir o texto tanto na resposta quanto na entrada do e-mail, para poder gerar esse prompt em inglês primeiramente. Além disso, o nosso projeto também foi feito em React com Next, para poder ter uma interface melhor, conseguir aproveitar bem de alguns componentes feitos pelo Next. Contando isso, de fazer o desafio em questão trouxe alguns aprendizados. Como o Python não era uma linguagem que eu dominava, nunca tinha feito nenhum projeto com Python, Flask ou Django, acabei tendo alguma aprendizagem com a linguagem e também com IA. Tive alguns problemas, mas consegui correr atrás, consegui ter um estudo maior, consegui aprender a fazer o deploy da aplicação e acho que consegui ter um resultado satisfatório para uma primeira vez conhecendo a IA. Uma aplicação robusta, ainda muito modularizada, onde eu procurei primeiro em fazer funcionar e após isso treinar a IA para que ela fizesse da maneira que eu gostaria que ficasse. Uma interface totalmente intuitiva com alguns feedbacks caso a requisição dê certo ou caso não dê certo,
dando o controle totalmente do usuário. E também mostra também o loading da página para saber com que o usuário está lidando, o que está acontecendo na tela. Isso também é utilizado alguns princípios gestálticos que aprendi na minha formação